Isaías capítulo 40, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mais uma vez o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta palavra, ela é maravilhosa, mas ela não está apenas num campo motivacional, ela está principalmente no campo de uma verdade espiritual, de uma verdade que, se nós aprendermos e colocarmos em prática, Deus sempre estará nos dando ânimo, porque nós precisamos de forças em vários aspectos em nossas vidas. Precisamos de forças físicas. A pessoa sem saúde, uma saúde biológica, uma saúde genética, uma saúde do metabolismo físico, ela fica acamada, prostrada, ela fica inerte, não se movimenta. Isso traz improdutividade em várias áreas da vida. Agora, não gostaria de frisar sobre a força física que nós precisamos, mas a força da alma, o ânimo. Porque Deus, Ele nos promete também animar a nossa alma. E a nossa alma, ela pode nos movimentar. Aliás, a própria palavra alma significa ânima. A palavra ânima vem de movimento. A alma está no campo do movimento, mas quantas vezes a nossa alma está parada, estagnada? E se a nossa alma para, o nosso corpo biológico ou o nosso corpo físico, ele também não se movimenta. Ou ele então se movimenta em um automático. E isso torna a pessoa também improdutiva. Lembrando que nós estamos em uma era da produtividade. O mercado de trabalho não se interessa por quem é improdutivo. Você tem que produzir, nem que seja no campo intelectual. Você percebe que existe no mundo várias teorias para tentar te motivar, para tentar te movimentar. Porque a sociedade não tolera improdutivo, não tolera aquele que é fraco. Por exemplo, o depressivo, aquele que tem um transtorno, ele é escanteado, ele é um fardo até para a família. E uma pessoa que entra em um transtorno depressivo, ele se torna um peso para a sociedade, porque a sociedade quer esta pessoa consumindo, quer esta pessoa desejosa de metas e objetivos. A sociedade não suporta aquela pessoa fraca e que não tem ânimo para fazer algo. A pessoa sem ânimo para fazer algo não tem vaga em uma empresa, não tem vaga numa universidade, não tem vaga nem no próprio negócio. Até na família perde-se o interesse por esta pessoa, porque ela se torna alguém que a família carrega. Interessante que lá no mundo se tem várias palavras motivacionais, o que traz mais malefícios para alguém do que propriamente cura, alegria, felicidade. Porque cria-se muitas frustrações por tantas palavras e propagandas de motivação. A sociedade, ela cria, por exemplo, livros, técnicas, marketing, para tentar te movimentar. E isso muitas vezes te atrapalha, porque
É como se alguém dissesse: não seja quem você é, seja aquilo que você ainda não conseguiu ser. Então você constrói um homem lá na frente, um homem ideal ou uma mulher ideal, e passa a viver por aquilo, passa a almejar aquilo. Você compra, por exemplo, um livro e ele diz: 7 passos para você se tornar alguém de sucesso. Para você se tornar alguém de sucesso, isto implica que você não é alguém de sucesso. Isto implica que você é alguém que quer sucesso, mas ainda não tem sucesso. Então, 7 passos para alcançar o sucesso, para ser alguém de sucesso. Quem é este alguém de sucesso? É o você do futuro, é o você que está lá na frente, mas que nunca é alcançado. Porque esses 7 passos, eles são difíceis. Esses 7 passos, eles são complicados. Talvez alguns aqui tenham iniciado o ano com várias metas: emagrecer, caminhar, fazer dieta, abolir das refeições frituras. Porque você recebeu uma palavra que te trouxe uma motivação, e você construiu o homem de 2020, a mulher de 2020, e talvez você não tenha se tornado a mulher de 2020 ou o homem de 2020 que você projetou, que você rascunhou, rabiscou no dia da virada. E isso te frustra, porque você começa a dar os passos iniciais, você começa a caminhar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas no 4º dia você falha porque começa a chover. E no 5º dia, você já não tem mais motivação para continuar a caminhada. Logo você diz: eu não consigo ser aquilo que eu planejei ser para 2020. E esses livros de autoajuda enchem pessoas de culpa e de frustrações. Porque esses livros de autoajuda apenas dizem: seja aquilo que você não consegue ser, ou aquilo que você ainda não conseguiu ser, mas que deseja ser. E você se torna sempre este alguém incompleto, este alguém vazio, este alguém que nunca consegue as metas e os objetivos. Aí de repente alguém diz: mas leia alguns livros, porque de repente você vai se tornar um homem animado, uma mulher animada. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você se torna alguém animado, mas daqui a pouco a frustração vem, e você começa a se queixar, você começa a dizer: olha, eu não consigo. E a sociedade vai produzindo, daqui a pouco, homens melancólicos, homens que perdem a esperança, mulheres que perdem a esperança. Eu falo bastante de melancolia porque a sociedade, ela tem se tornado cada vez mais melancólica. E alguém pode dizer: mas a palavra melancolia não está na Bíblia. É engano seu, porque lá em Apocalipse, quando a palavra fala que não entrará no reino dos céus o preguiçoso, quem é o preguiçoso bíblico? É o melancólico. O preguiçoso bíblico não é aquele que tem energia, aquele que está na rede se embalando, desfrutando de uma geladeira cheia, ou então recebendo a ajuda de alguém e dizendo: eu não vou me esforçar, mas ele tem muita energia. Este é o preguiçoso, mas que não é o preguiçoso que não herdará o reino dos céus. O preguiçoso que não herdará o reino dos céus é o melancólico, porque antigamente o melancólico, ele era tido por preguiçoso. E o preguiçoso bíblico é este melancólico que não tem esperança, ele não tem ânimo, ele não tem força, ele perdeu todo tipo de movimento, ele já não olha a carreira profissional com bons olhos, ele já não planeja. Aliás, uma palavra que eu diga para o melancólico, ele não recebe aquilo e guarda no coração, porque ele não acredita. É como se ele tivesse decepcionado e frustrado, a tal ponto que ninguém o tira da posição que ele se encontra, ninguém consegue movimentá-lo.
E a sociedade tem produzido muito disso. Aliás, deixa eu falar algo para vocês. As drogas, e eu não quero entrar no campo da discussão dos malefícios que elas causam para o organismo, para o biológico. Não quero entrar nessa discussão porque sabemos que as drogas ilícitas, elas causam vários distúrbios, inclusive biológicos, alterações que podem levar uma pessoa a ter vários prejuízos. Mas uma das razões também para a sociedade não aturar as drogas é pelo fato do viciado perder o interesse por outras coisas. Ele só tem interesse no vício, no crack. Ele lança o pouco de energia que ele tem apenas naquela pedra. Ele perde emprego, perde família, porque ele não pensa mais em nada. Ele não quer casar, ele não quer se divertir, ele não quer lazer, ele não quer um carro, ele não quer uma casa, ele não quer estudos, ele não quer uma promoção no trabalho, ele quer a pedra, ele quer o vício. E ele perde o interesse em tudo mais. E a sociedade não atura em quem perde o interesse em tudo mais. Porque o viciado em droga, ele se torna como este melancólico. Ele não tem mais interesse em quase nada. Uma pessoa que perde o ânimo, não se movimenta. Mas isto pode ser ocasionado por muitas palavras que são pautadas em conselhos. Existem muitas pessoas aqui que amam conselhos, que são tarefas para casa, para você realizar. Existem muitas pessoas aqui que amam quando alguém diz: faça isso, faça aquilo. E ela recebe aquela palavra. É como se ela dissesse: eu preciso mudar, eu preciso me modificar. E ela vai recebendo várias e várias palavras, vários e vários conselhos, e daqui a pouco ela não sabe mais o que absorver ou como agir, porque tantos conselhos paralisaram esta pessoa. Muitas vozes, muitas palavras. Você abre a televisão, conselhos. Você liga o rádio, conselhos. Você liga as mídias sociais, conselhos. Você já não sabe mais o que fazer. Por exemplo, tome café, não tome café. Coma ovo, não coma ovo porque faz mal. Crie o seu filho desta maneira, não crie o seu filho desta maneira. E você é bombardeado por tantos conselhos. Isso uma hora te ocasiona essa frustração, porque você paralisa, não sabe mais o que fazer, para onde ir. Você já não olha mais para si, tentando ser um sujeito autônomo, que busca a direção correta a partir da sua visão, a partir daquilo que Deus colocou no seu coração, mas você busca a direção correta a partir dos vários e vários conselhos que as pessoas te impõem. E com isso você se torna um sujeito de carga, de fardo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele quis dizer: eu não vou te encher de palavras e de palavras e de conselhos, porque você também é um sujeito autônomo. Quantos de nós pensamos que a religião em Jesus Cristo são regras e mais regras sobre regras e mais regras e mais regras, que no final das contas paralisa a pessoa e ela não consegue mais voar, ela não consegue mais ser autônoma da vida. Eu já conheci pessoas que até para escolher a cor da camisa tinha que orar e perguntar de Deus, como se Deus não tivesse criado esse sujeito como alguém autônomo e Deus tenha dado a ele princípios e base para que ele pudesse pautar as suas escolhas. E ele seria aquele que busca conselhos: eu só vou fazer tal coisa se o irmão falar isso, ou se tiver uma revelação de alguém. Eu preciso me consultar com o profeta, com a profetisa, eu preciso abrir a Bíblia aqui em tal versículo, porque ele é um sujeito confuso. Ele não tem força de decidir, ele não tem força de criar as próprias decisões e de se pautar forte em um caminho. E ele é aquele tão confuso que é como se fosse necessário um aio. O aio, biblicamente, era
um sujeito escravo que conduzia a criança. Preste atenção nisso. Ele conduzia a criança e ele ensinava a criança. Mas o apóstolo Paulo fala que nós não precisamos mais deste aio. E existem muitas pessoas dependentes disso. Não apenas de um aio, mas de vários. Mamãe, papai, vovó, titia, primo, o psicólogo, o pastor, o bispo, o apóstolo, a pessoa da televisão. Eu não consigo mais decidir a minha vida, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. É alguém que tem que me empurrar. E o apóstolo Paulo fala que em Cristo nós somos livres. E que nós não precisamos mais desse escravo nos guiando. Inclusive o apóstolo João nos fala que a unção de Deus que está em nós nos dá sabedoria e nos guia em todas as coisas. Mas perceba que a unção de Deus em nós é este ânimo de Deus, é essa força de Deus. Mas não necessariamente escolha a cor da camisa verde, ou amarela, ou azul. Não compre isso, compre aquilo. E você nunca é um sujeito que sabe o que escolher, o que fazer, porque você é alguém confuso, é alguém sem força, é alguém que não tem autonomia, é alguém que para na vida. E alguém escolhe por você, decide por você, te empurra, te movimenta, porque você precisa que alguém venha basear ou fundamentar aquilo que você quer escolher, mas que não tem coragem de escolher, porque perdeu a força. E perdeu a força pelas muitas vozes. Muitas vozes te fazem perder as forças. Muitos fardos sobre você. Sabe, uma criança que escuta muitos, vó, tio, tia, papai, mamãe, essa criança é confusa. Ela não sabe o que fazer, porque lá na casa do pai se ouve tal conselho, mas na casa da avó se tem outro conselho. E ela fica entre duas ideias. Ela paralisa, ela não sabe o que escolher, o que fazer. Ela se cria como um sujeito sem autonomia. Isso tira a força da criança, porque ela tem um pensamento duplo. Ânimo dobre. O que a palavra fala de ânimo dobre? Se nós formos analisar na Bíblia, uma das razões para retirar a força de alguém é o ânimo dobre. A palavra ânimo dobre é dois pensamentos. O Senhor Deus fala, vocês cogitam entre dois pensamentos. Aliás, em nossos dias nós não cogitamos entre dois pensamentos, mas são 3, 4, 5, 6, 7, 8, são tantas vozes, são tantos pensamentos, que aquilo nos suga toda a força, e a gente não tem mais ânimo. Movimento, faça, não faça, vem, não vem, é deste jeito, é desta maneira. E para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E com isso, vamos perdendo a esperança e nos tornando sujeitos confusos, melancólicos, sem ânimo, sem movimento, tristes, frustrados. Porque sempre vivemos um sujeito que não é nós. É difícil uma pessoa chegar e dizer, valorize quem você é. Eu gostei do que você fez. Eu achei muito produtivo o que você fez. Eu me interessei pelo que você fez. É difícil. A maioria das pessoas chegam até você dizendo, olha, precisa melhorar nisso. Na próxima vez, faça de tal maneira. E com isso você se olha e diz, eu preciso mudar para eu tentar agradar essa pessoa, porque o que eu fiz não valeu. E para eu fazer melhor, eu preciso me tornar alguém melhor. Sempre você vivendo em busca de ser alguém melhor, em busca de ser alguém mais produtivo, em busca de ser alguém mais aceitável. Isso suga a tua força, porque no fim das contas você não agrada a ninguém. No fim das contas você não recebe um elogio sincero de ninguém. Sempre existe o mais. Está bom teu trabalho, mas, e este mais te acaba. Este mais enterra quem você é.
e te coloca para buscar aquilo que você não é. Mas esse sujeito que você corre atrás para ser, nunca você alcança. Aliás, esse sujeito pode ser alguém que você odeia, porque uma hora você diz: papai, mamãe quer que eu seja isso, mas eu não quero ser, apesar de correr para querer ser alguém que eu não quero ser. E você corre atrás desse sujeito e se cansa por isso, porque se cansa que as pessoas não aceitem quem você é e sempre querem que você seja alguém melhor. Mas quem é esse alguém melhor? Por acaso você não é o melhor para essas pessoas? Por acaso você não é bom para essas pessoas? O ruim de livro de autoajuda e que enche as nossas estantes e as televisões e as mídias sociais, aquelas palavras que você compartilha, é que sempre está implícito a mensagem: seja alguém que você não é. Isso te enche de culpa, porque você nunca consegue ser. Se eu passar para você um conselho, uma meta, um objetivo, se eu disser agora para você: irmão, você que está agora ganhando em torno de 2 salários mínimos, eu vou criar uma meta, até o fim do mês você vai... Aliás, o fim do mês é agora, né? Seria muito louco essa meta. Hoje é o fim do mês? Amanhã. Até meados de setembro, você não vai ganhar mais 2 salários mínimos. Vamos colocar essa meta: você vai ganhar 4 salários mínimos. Vamos dobrar este valor que você recebe. Você vai ser próspero. E aí você sai empolgado da igreja. Você diz assim: glória a Deus e aleluia, eu vou conseguir. Não consegue lá na frente. Aí você diz: eu tenho pouca fé. Porque veja que nós colocamos um sujeito para você, que não é você. O camarada é empregado. Mas eu digo: não, você vai ganhar mais do que isso. Então ele tem que se tornar um empreendedor, por exemplo. Aí ele larga o emprego, tenta se tornar um empreendedor e fale. Daqui a pouco ele vai estar cheio de culpa, porque eu estou sempre colocando para este sujeito conselhos, dizendo: faça. É como se fosse tarefa de casa. E aí você vai enchendo a tua vida de tantas tarefas e de tantas tarefas, porque chega na igreja e eu estou dizendo: faça tal coisa, faça deste jeito, faça desta maneira, e você sai daqui dizendo: olha, eu vou fazer tal coisa. Chega lá no trabalho, teu chefe diz: faça tal coisa, e você se enche de tarefas, daqui a pouco não tem força para nada. A nossa geração tem se tornado melancólica, sem ânimo, sem movimento, sem alma, porque são muitas pressões e muitas tarefas. Porque é difícil alguém chegar com você e dizer: tudo bem, você comeu além do necessário, tudo bem, você correu pouco hoje, tudo bem, você não correu, tudo bem, te acalma, tenha paciência. Você não conseguiu aquilo que você almejava, tudo bem. Você não prosperou, tudo bem. Você orou e não recebeu, tudo bem. Aliás, uma das piores pessoas para se aproximar de você quando tu estás triste, doente, é alguém que vem muito empolgado. É alguém que chega lá com você e diz: calma aí, você vai ser curado amanhã. Receba, irmão. Aquilo te dá uma tristeza. Ou então alguém que está no luto, passando pelo luto, a pior coisa. Chega aquele irmão e diz: calma, isso vai passar. A pessoa não quer que passe. Ela quer sentir aquilo. Ninguém que perdeu um ente querido quer que amanhã passe aquela dor, não. E existem pessoas tão incompreensíveis que elas chegam e dão tarefas para essas, dizendo: olha, não, te anime, você vai conseguir. Olha, amanhã faça tal coisa, faça desta maneira. E ela piora ainda mais a tua situação.
Às vezes o que alguém precisa é somente do teu silêncio. É somente você estar por perto, sem falar nada. É somente você estar ali, presente. Se alguém está passando por luto, não fale nada, só chore com esta pessoa. Se alguém está doente, não coloque sobre essa pessoa mais culpa ainda. Se alguém está triste, não coloque mais culpa sobre essa pessoa. Não vá lá com o teu ânimo. Se alguém está desanimado, não chegue lá com o teu ânimo todo e com as tuas palavras motivacionais, dizendo: isso vai passar, amanhã você vai estar bem, e você vai prosperar, creia nisso, irmão, levante-se da sua cama. Isso é terrível. Se alguém está desanimado, se sente do lado dessa pessoa, só chore com ela. Porque por um momento essa pessoa vai ser aceita da forma como ela está. Se eu estou com dor, não necessariamente eu quero que a dor saia do meu coração, porque é sentindo a dor que eu estou presenciando o que eu perdi. Por exemplo, se eu perdi um ente querido e eu estou sentindo dor, eu não quero que aquela dor desapareça, porque eu estou presenciando aquele ente querido. Eu quero sentir o ente querido. E chegando lá, querendo arrancar das pessoas e dizendo: eu não te aceito com dor, eu não te aceito cabisbaixo, eu não te aceito doente, eu não te aceito sem ânimo, eu não te aceito chorando. Ei, limpe aí as lágrimas dos teus olhos, eu não te aceito chorando. Aí dá até uns tapas na cara da pessoa: levante-se. Isso é uma agressão. Por que você não aceita alguém chorando? Por que você não aceita alguém derramando lágrimas? Por que você não aceita alguém com dor? Por que você não aceita alguém que só precisa de um abraço? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa: por que você não aceita alguém fraco do seu lado? Sabe? Por que você não suporta gente fraca? Por que você não suporta aquela pessoa que te dá trabalho e que não se movimenta? Por que você não suporta? A palavra está dizendo: Ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado porque Deus aceita o cansado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Veja que a própria palavra está dizendo: na vida nós ficamos com exaustão, desanimados, tristes. Até os jovens ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Nem todo mundo vai conseguir correr. Nem todo mundo vai cumprir a expectativa que você desenhou para esta pessoa. Nem sempre o teu familiar vai estar produzindo e produzindo e produzindo. Às vezes ele vai cair, às vezes ele vai estar tropeçado, desanimado. Às vezes ele vai estar no chão. E o que é necessário fazer é parar do lado dele, não prosseguir viagem. Perceba que aquele homem que for assaltado, o levita passou, o sacerdote passou. É como se dissesse: eu não tenho tempo, eu não posso esperar. Quem está desanimado? Quem está sofrendo? A vida é feita de produção, a vida é feita de corrida. E se um familiar, se alguém cair, fique para lá, até que alguém perdeu tempo, até que alguém disse: eu não vou te deixar aqui, eu estarei te carregando, e eu estarei impedindo o meu progresso, porque eu irei devagar, mas eu prefiro ir devagar
levando pessoas do que correr sem pessoas. Eu prefiro ajudar os que estão fracos pelo caminho do que prosseguir correndo e correndo. E a palavra fala: até os moços tropeçam e caem. Aquelas pessoas da tua casa, da tua família, talvez podem tropeçar e podem cair. Aliás, talvez você que esteja me ouvindo agora, aqui, ou numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, eu não sei que dia, pela internet ou agora, talvez você esteja caído, e todo mundo está passando, porque eu sempre digo que uma das piores dores na vida é quando a gente está acabado, com o mundo desmoronado e tudo mais está vivendo, tudo mais está produzindo. Nada parou, você está ali com o mundo acabado, destruído, e tudo está vivendo a mil maravilhas lá fora. Tudo está caminhando. Todo mundo está passando por perto de você, o sacerdote, o levita, o empregador, a empresa, os teus amigos. Aliás, os teus amigos estão postando fotos maravilhosas lá no Instagram e o teu mundo está desmoronado. E isso te leva a reconhecer a tua insignificância, porque ninguém se importa em parar e dizer: ei, eu vou ficar aqui contigo agora. Só isso. Sem essa de chegar com aquele moço que está na estrada caído, dizendo: ei, levanta-te, nós não temos tempo. Palavras não ajudam às vezes. O que ajuda é você estar ali. O que sara feridas é você estar ali. É dizer: olha, hoje eu não vou continuar com a minha produção, hoje eu quero me interessar por você, eu vou ficar com você aqui. Existem pessoas que o mundo está desmoronando, e a palavra fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qual é a voz que devemos ouvir? O que devemos esperar? E aqui eu quero dizer para aquele que está indo devagar, que está se movimentando pouco: espera no Senhor, que Ele vai restaurar a tua força. Porque o tempo de Deus ocorre desta maneira. Ele caminha de acordo com as nossas possibilidades. Se você tem ao seu lado alguém forte, você pode correr com esta pessoa por altas velocidades. Mas se você tem uma criança, você não pode correr muito. Você não pode disparar em uma corrida. Ninguém é louco de segurar o braço de uma criança e sair correndo. Sabe o que acontece? Os que esperam no Senhor. Essa palavra pode significar também que os que estão na mesma posição que Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não tem uma posição que não caiba para você. Preste atenção no que eu quero te dizer. Deus, Ele é tão maravilhoso que não tem uma posição que não caiba para você. Como assim? Deus não está veloz, não está correndo a 1000 por hora, enquanto você está andando a 20 km por hora, ou até a 10 km por hora. Deus, Ele tem a paciência de esperar, e você também de esperar nele. Mas sabe o que acontece? É que às vezes nós não queremos esperar, queremos correr além de nossas forças, e Deus fica lá para trás. Não que Deus não consiga nos alcançar, é que Deus diz: você vai cair lá na frente, porque você não tem essa força. Aqueles que esperam no Senhor é os que entendem qual é o meu limite. Será que eu tenho que ser tudo isso mesmo? Será que eu tenho que pegar todas essas expectativas do mundo e abraçar? Um exemplo, meu irmão, que aconteceu recentemente. Ligue a televisão e vai perceber uma pessoa que era pastora, que adotou 50 filhos.
Ora, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, você fica louco, imagine 50 filhos. É alguém que quer correr mais do que pode correr.